Capítulo 16 Um encontro inesperado. Todos os membros que se renderam estavam deitados no chão com as mãos para cima enquanto a maioria dos lobos estava reunida ao redor dos 3 lobos que haviam caído em batalha. Os elfos negros que estavam em jaulas e amarrados estariam em total silêncio temendo por suas vidas. Arthur se aproxima e entra no meio dos lobos que estavam ao redor dos lobos mortos prestando respeito aos seus companheiros mortos. Lobos são criaturas muito inteligentes e sentimentais, eles assim como nós ficam de luto pelos companheiros mortos, pensaria Arthur, ficando ao lado do cadáver dos 3 lobos e se ajoelhando e cruzando os dedos em sinal de oração. Obrigado pela ajuda, rapazes, não tivemos a oportunidade de nos conhecer, mas tenho certeza que foram grandes lobos, jamais esquecerei do sacrifício de vocês, pensaria Arthur, se levantando em seguida e se virando. Obrigado a todos por me apoiarem nessa batalha e peço perdão por deixar 3 companheiros caírem em batalha, espero poder contar com vocês no futuro, diz Arthur. Nesse momento Zeus e Hades uivam e os demais uivam em seguida. Selene e os demais chegariam até o acampamento e estariam indo até Arthur. Princesa Selene, grita a elfa negra. Selene olha na direção de uma das jaulas e abre um largo sorriso. Mino, você tá viva, diz Selene começando a correr na direção de Mino. Arthur caminha na direção delas. Então você contratou um aventureiro de rank S para vir nos resgatar, mas de onde você tirou o dinheiro? Você conseguiu um empréstimo com aqueles anões gananciosos, diz Selene. Na verdade sou um aventureiro de rank A, ela me pagou só para escoltá-la até o reino dos elfos brancos, isso aqui eu fiz por vontade própria, afinal como eu poderia deixar o povo? Já pode falar, diz Arthur. Pode sim, diz Selene. Continuando. Como eu poderia deixar o povo da minha namorada sofrendo na mão destes ladrões sujos, diz Arthur. Nesse momento, todos com exceção de Selene arregalaram os olhos e dentre muitas reações a mais comum foi: o que? Princesa, você está em uma relação com ele só para nos salvar, não vai me dizer que vocês, diz Mino. Óbvio que não, eu conheci o Arthur na cidade e nos apaixonamos, só isso, ele vai nos acompanhar até os elfos brancos e retornará conosco para conhecer meus pais, diz Selene. Mino suspira. Menos mal, 1000 perdões pela minha grosseria, diz Mino. Nesse momento Arthur usa Asmodeus e corta a jaula de ferro abrindo uma saída para Mino e os demais elfos. Como imaginei, a pele daquele desgraçado era bem mais dura que ferro comum, é uma pena que as circunstâncias não me permitiram subordinar ele, pensa Arthur. Em seguida Arthur libera os demais elfos negros que eram no total 16, considerando que a escolta da Selene tinha 67 pessoas, um grande número de pessoas havia morrido, mas pelo que foi contado antes de eles serem subjugados eles derrotaram por volta de 100 ladrões. Arthur utilizou seu slime de cura para ajudar os elfos, mas ele percebeu que ele estava bem mais lento que no início e percebeu que ele possivelmente tinha um limite e precisaria de comida e tempo para se recuperar. Os elfos no geral estavam gratos por serem salvos, mas não expressavam isso pois estavam olhando com raiva e desconfiança para Arthur, o que era esperado já que sua princesa veio para salvá-los com um estranho e eles ainda suspeitavam que ela não estava naquele relacionamento por vontade própria. Dentre os elfos negros sobreviventes o único nome importante que havia sobrevivido foi Mino, os demais guardas de elite haviam morrido e os que sobreviveram eram 3 guerreiros jovens e por consequência inexperientes e 9 mulheres, dentre elas 2 guerreiras e 7 magas e 3 crianças. Arthur com seus olhos descobriu todos os tesouros do local, rapidamente reuniu tudo em seu anel e levou para Thorston para vender enquanto Selene cuidava e ajudava os demais até Arthur voltar para eles partirem para o reino de Milurdia na grande floresta dos Elfos Brancos. Arthur também levaria os sobreviventes dos ladrões com ele e ao relatar o acontecido rapidamente diversos guardas chegam ao local e levam os bandidos para a prisão enquanto Arthur vai até a guilda vender tudo de valioso que tinha encontrado e descobriu que eliminar aqueles bandidos era uma missão para um grupo de rank A ou um rank S e acabou ganhando uma boa quantia em dinheiro. Logo Arthur retornou até seu grupo e entre caras de desprezo, desconfiança e raiva vindas dos elfos negros eles seguiram. Arthur e Selene foram montados em Zeus. Por ser um lobo muito grande eles podiam deitar nas costas dele e ficarem conversando enquanto olhares mortais eram dados aos dois enquanto o grupo de Arthur ia nos demais lobos de Arthur e os elfos negros iriam a cavalo, com exceção de Mino que iria montada em Ares. Por terem tempo eles não precisam ir correndo e durante o caminho, por terem muito tempo eles contariam a história de como Arthur e Selene começaram a namorar para Mino, ocultando a parte de como eles começaram a namorar, alterando para que Arthur se declarou em sigilo no dia anterior do que realmente aconteceu o pedido. Depois de ouvir Mino entenderia que realmente eles se gostavam e pararia de julgar Arthur, logo assuntos da infância vieram e como era um longo caminho eles estavam contando a vida inteira um para o outro e logo outras pessoas foram entrando na conversa, como o grupo de Arthur e alguns elfos. A noite chegou e eles decidiram ir montar um acampamento enquanto parte dos lobos iria descansar e a outra parte iria caçar.
Arthur durante a noite antes de se deitar Arthur ativa os olhos que tudo vem e olha ao redor e nota uma grande quantidade de mana vindo de 4 quilômetros dali. Interessante, será? Pensaria Arthur se levantando. Onde você vai? Disse Elaine que ainda estava acordada. Vou conferir uma coisa, não me espere pois pode demorar, diz Arthur. É algo perigoso, disse Elaine. Não sei, mas tenho meio de me virar, diz Arthur. Tá bom, cuidado viu, disse Elaine. Arthur acena com a cabeça sorrindo e sai andando do acampamento e logo começa a correr na direção da mana. Logo Arthur chega até o local e ao chegar confirmaria que a mana viria do chão e se lembraria de sua infância e da tumba de Voraz e novamente insere sua mana no chão e o chão se abriria e uma escada apareceria. Então isso é um déjà vu, pelo que eu me lembro Voraz disse que a magia de alma era algo que só ele conhecia, então não tem um fantasma aqui. Armadilhas, pensaria Arthur, procurando armadilhas ao final do seu pensamento. Ele veria que era uma escada normal e ao final dela havia uma parede e ele seguiria dentro e ao se aproximar ele veria algo escrito. No topo do mundo, me exibo com esplendor, com minha força derroto for. Sou a queda de muitos, a ruína do vaidoso. Quem sou eu, nesse jogo perigoso? Lia Arthur na parede. Interessante, se alguém caísse nessa tumba de paraquedas sem saber de nada seria muito difícil responder isso, mas, pensaria Arthur. Você é o Lorde Demônio da Soberba, o mais temido Lorde Demônio, conhecido como país temido abaixo do rei, filho do primeiro e único rei dos demônios com a mais bela dentre os demônios do ferro indestrutível e o melhor ferreiro da história dos demônios, Sober, diz Arthur. Nesse momento as palavras brilham e a porta se abre. Uau, eu nunca esperaria uma resposta tão completa, se aproxime e me deixe vê-lo, diz uma voz de dentro da tumba. Porra Voraz, você disse que era o único que conseguia manter sua alma, mas não é de todo mal ter o Sober aqui, diz Arthur caminhando para dentro e vendo um homem espectral de pele cinza, e músculos gigantes. Olha só, um descendente de Avaro, você é bem jovem e parece que eu não fui o primeiro a te encontrar, como está meu irmão Voraz, diz Sober. Merda, como ele sabe que eu conheço Voraz, pensaria Arthur vendo um homem alto, com pele cinza, bem alto beirando os 2,5 metros e extremamente musculoso. Ele está bem, mas como sabe que eu conheço Voraz, diz Arthur. A presença de Asmodeus é única e como Asmodeus morreu nas mãos de meu irmão, eu apenas presumi, e isso fica mais claro com a naturalidade que conversa comigo mesmo sabendo quem eu sou, diz Sober. Faz sentido, mas o Voraz tinha me dito que só ele conseguia ter um remanescente, ele mentiu para mim, diz Arthur. Não mentiu, ele foi o primeiro dos 7 lordes demônios originais a cair, até sua morte só ele conseguia, mas depois de sua morte seu filho que conhecia a magia vendeu para os demais lordes, diz Sober. Saquei, então é uma pena que destruíram a alma do rei demônio na última batalha, diz Arthur. Sober se surpreende. Eu morri antes de meu pai perder a vida, poderia me explicar melhor essa história, diz Sober. Na batalha final o Rei Demônio enfrentou o grande herói e durante a batalha o Rei Demônio estava na vantagem, mas ele não esperava o movimento da igreja que atacou diretamente sua alma, mas mesmo atacado ele continuou lutando e matou o grande herói, mas já debilitado ele foi morto e sua alma foi destruída, diz Arthur. Entendo, e como estão os demônios atualmente, quem é o atual rei, diz Sober. Ninguém assumiu o posto e atualmente quem governa são os Lordes Demônios, diz Sober. Interessante, então ninguém nasceu com a marca do Rei Demônio ainda, diz Sober. Marca do Rei Demônio. O que é isso? Diz Arthur. Então você não sabe mesmo sendo um descendente de Ávaro, agora faz sentido, você é um mestiço, humano e demônio justo na raça dos vermelho carmesim, mas pela sua linhagem você é membro da alta nobreza, talvez um descendente direto de Avaro, diz Sober rindo em seguida. Sou filho de uma humana e não tenho a menor ideia de quem seja meu pai, mas provavelmente sou filho do atual Lorde Demônio da Ganância, pelo menos foi a teoria de Voraz, diz Arthur. É possível, mas você é sortudo rapaz, mesmo sendo meio humano sua linhagem não perde em nada para a de Ávaro e suas reservas de mana são tão grandes quanto as dele mesmo você sendo muito novo, se você não conhece seu pai é provavelmente que você foi criado entre humanos, você deve ter cuidado, se um alto sacerdote te ver ele facilmente vai te identificar como demônio, diz Sober. Arthur se surpreende. Não sabia dessa, obrigado pela informação, eu atualmente não tenho um lado na guerra entre raças, sendo sincero meu único objetivo atualmente é matar o atual rei dos goblins e a rainha das raposas, diz Arthur. Entendo, mas se quer uma sugestão, eu sugiro que se junte a nós demônios e abandone sua humanidade, você é poderoso garoto e nós demônios valorizamos isso, se você cair nas mãos da igreja, independente das suas atitudes eles vão te considerar uma ameaça e um garoto como você deve ser valorizado, diz Sober. Entendo, vou pensar no assunto, eu já tendo a ir para o lado dos demônios, mas primeiro quero encontrar minha mãe e descobrir sobre seu passado, mas é realmente uma pena o rei demônio não ter uma tumba, meu objetivo é encontrar todas as tumbas.
Mas ele tem uma tumba, mas a de meu pai é diferente das demais. Ele tinha uma bênção chamada manipulação de alma e com ela, ele conseguiu criar um fragmento de sua alma e selar esse fragmento em uma câmara indestrutível no subsolo do castelo real. Ele fez isso pois se caísse em batalha e sua alma fosse selada ele teria como usar sua manipulação de almas para reviver. Mas ele não contava com esse golpe da igreja, e em sua tumba foi feita uma magia para abrir apenas para aqueles que possuem a marca do rei demônio, diz Sober. Você me enrolou e não disse. O que é essa marca do rei demônio? Diz Arthur. Sober ri. Foi o que permitiu meu pai se tornar o rei dos demônios. Meu pai é um membro da raça vermelho carmesim. Nesta raça os membros têm grandes chances de nascer com a manipulação de sangue, com os raios vermelhos, com o poder do vermelho, com a manipulação da alma. Mas meu pai nasceu com todas estas bênçãos e com uma mais. Uma bênção única na história que ele nomeou depois de se tornar rei como a marca do rei demônio. Esse era o grande triunfo do meu pai. Com esse poder ele podia absorver tudo e converter em mana para ele, mas quando meu pai absorvia alguém que possuía uma bênção ele tinha uma chance de absorver aquela bênção para ele. Até o dia em que eu morri meu pai tinha mais de 20 bênçãos. Avaro herdou um fragmento desse poder. Sua marca podia absorver tudo e gerar mana, mas ele não conseguia absorver as bênçãos. Essa era a única diferença entre eles. Mais tarde Avaro teve 2 filhos, um nasceu com a marca mas também não conseguia absorver bênçãos, diz Sober. Arthur estava visivelmente surpreso. Que poder sinistro, e eu me achando com 5 bênçãos, mas espera, eu absorvi a alma do voraz e consegui pegar a bênção dele. Na hora achei que era alguma característica da marca da ganância ou sorte, pensaria Arthur. O que tanto você pensa, diz Sober. Sober, se eu te falasse que eu tenho a marca do rei demônio, o que você faria, diz Arthur. Sober se surpreende. Aí nós teríamos outra conversa, porque se você realmente é o próximo rei eu juro lealdade eterna a você, diz Sober. E como eu posso acreditar em você, diz Arthur. É algo que você terá que arriscar, diz Sober. Bom, eu não acho que você nesse estado consiga ser uma ameaça para mim, então vale o risco. Eu menti sobre Voraz, eu absorvi sua alma e com isso eu consegui sua bênção, o fator da gula, diz Arthur deixando sua névoa sair. Nesse momento Sober se surpreende, sorri e se curva. Eu o Lorde Demônio da Soberba, o orgulho de ferro dos demônios juro que irei segui-lo até a morte assim como fiz com meu pai, diz Sober. Arthur se surpreende, o mais orgulhoso dentre os Lordes Demônios acabou de se ajoelhar em sua frente. Sober, não tem medo de eu absorver sua alma como fiz com Voraz, diz Arthur. Se assim desejar, fiz essa tumba para procurar um herdeiro para meus conhecimentos e minhas riquezas. Se você desejar pode absorver, mas garanto que sou mais útil com vida, diz Sober. Com vida não né, você morreu, diz Arthur. Não exatamente, com esse poder criado por Voraz se encontrarmos um hospedeiro forte o suficiente para aguentar meu poder eu posso reviver. Eu preparei tudo e guardei em minha tumba para poder reviver quando chegar a hora, diz Sober. Interessante, o que seria um hospedeiro digno, diz Arthur. Um dragão, uma fênix, alguns homem-fera que possuam linhagem real, demônios que descendem de meu pai e que tenham uma boa linhagem como você, alguma besta elemental, diz Sober. Não tenho nada disso e você sabe que não é fácil conseguir. Tenho lobos da escuridão diferenciados, uns slimes diferenciados e um monstro que eu não faço ideia do que é, diz Arthur. Mesmo que eu quisesse o corpo não suportaria, mas como assim diferenciados, diz Sober. Nesse momento era sai da sombra de Arthur e o slime de cura se forma sobre a cabeça de Arthur. Uau, nunca vi um lobo da escuridão tão grande e esse slime, é um novo espécime descoberto, não me diga que você é um domador de feras, diz Sober. Sou sim. Esse é um slime de cura, ele é único no mundo e sobre os lobos, os criei desde pequenos e acho que minha bênção fez eles ficarem bem mais fortes, diz Arthur. Interessante, meu pai sempre quis a bênção do domador de feras, ele mesmo matou mais de 5 domadores, mas não teve a sorte de consegui-la, mas mesmo sendo únicos ainda não são o suficientes, e sobre esse monstro, diz Sober. Ei Pan, vem dar um oi, diz Arthur. Nesse momento Pan sai da sombra de Arthur se revelando e Era e o slime se escondem novamente e a expressão de choque de Sober era visível. Jovem mestre, isso é um elemental da escuridão, o terror da floresta, diz Sober. Sério, sabia que tu era algo, não vai me dizer que ele é compatível, diz Arthur. Ele é perfeito, principalmente ainda sendo um bebê, a alma dele é fraca, em 5 ou 10 anos eu vou conseguir tomar completamente o corpo dele e adaptar o mesmo a mim. E depois disso eu acho que vou conseguir voltar ao meu auge, talvez em 20 ou 25 anos e ainda vou ter uma vida inteira pela frente, diz Sober empolgado. Uau, você parece feliz, mas não tem riscos, diz Arthur. Sim, eu ficaria vulnerável no processo, mas por eu estar na minha tumba, nada pode entrar sem minha autorização, a não ser que tenha um grande poder para entrar à força, fora que é bem provável que você ainda tenha o controle sobre mim graças à sua bênção, diz Sober.
Caramba, eu pensei que você fosse mais orgulhoso, diz Arthur. Só existiu um homem mais orgulhoso que eu, e essa pessoa era a única pessoa que eu respeitava. Esse era meu pai. Acredite, garoto, se eu estivesse vivo e você não fosse o candidato a próximo rei demônio, eu provavelmente já teria te matado pela sua postura. Eu só respeito o rei demônio, ninguém além dele, diz Sober. E se eu não quiser ser o rei demônio? E se por acaso eu quiser ser o grande herói ou sei lá, só um rei em um reino humano, diz Arthur. Então eu seguirei o grande herói ou protegerei o seu reino. Você ainda não entendeu, jovem mestre. Não seguia meu pai por ser o rei dos demônios, ou por ser o meu pai. Eu seguia ele por ele ter um poder acima de todos os poderes. Meu pai sempre disse que tudo que ele conquistou foi por causa de sua marca, e se você tem essa marca, você está destinado a ser tão poderoso como ele, diz Sober com convicção e determinação. Uns segundos de silêncio vem e Arthur suspira. A vida é uma grande aposta, eu confio em você, Sober. O que você precisa para começar seu renascimento, diz Arthur. Vou precisar da sua ajuda para preparar o círculo mágico e com os ingredientes. Já estão todos aqui, mas devemos colocar em ordem e prepará-los, diz Sober. Mão na massa então, diz Arthur. Arthur passaria a próxima hora preparando tudo e montando o círculo com Sober o ajudando e aprendendo algumas coisas interessantes com o mesmo. Sober não era um mestre em círculos mágicos, mas por ser um grande ferreiro ele sabia muito. O círculo estava pronto e Pan estava ao centro. Pronto, diz Sober. Quando quiser começar, eu tenho que ir antes que se preocupem comigo, diz Arthur. Antes de ir eu tenho alguns presentes, diz Sober estalando os dedos. Alguns objetos começaram a voar daquela grande tumba e viriam voando, dentre eles uma armadura, um livro, uma folha enrolada, um caixão, arco longo e 2 anéis. Estes são alguns de meus tesouros para lhe ajudar em sua jornada: a armadura de Dalik, a segunda melhor armadura que eu já forjei, minha segunda obra-prima, fina e leve, mais resistente o suficiente para aguentar golpes da espada do grande herói embutida com magia sagrada. Essa armadura também protege o usuário contra ataques elementais e magia sagrada e não deixa de ser resistente contra as outras magias, mas é especialmente feita para aguentar essas magias. Nesse livro está descrito a introdução e conhecimentos avançados sobre os círculos mágicos com diversos experimentos e exercícios, pelo que vi você se interessou na área. Essa folha é o mapa do reino dos demônios, pelo menos como era na minha época. Esse pingente vai proteger sua identidade como demônio do alto escalão da igreja, a não ser que eles tenham os olhos que tudo veem. Você ficará bem. E por último os anéis da proteção e da força. Esses foram os anéis que eu dei para minhas duas esposas, uma delas era uma excelente maga e a outra era uma grande guerreira. Além de proteger e deixar mais forte, se você colocar sua mana nestes anéis você conseguirá sentir ele desde muito longe. Caso algum dia encontre alguém que vale a pena, essa é uma boa maneira de protegê-la. O arco do abismo profundo, o melhor arco que eu já fiz. Ele tem runas que criam as chamas infernais a partir da mana do usuário. Tem a capacidade de gerar flechas a partir da mana e essas flechas ignoram proteção que não tem mana, além de poderes que se adaptam às bênçãos do usuário. E por fim, os meus restos mortais, diz Sober. Arthur guardaria os itens em seu anel. Seus restos, como você tem isso e para quê? Diz Arthur. Eu instruí um homem de confiança a depois de minha morte colocar meu corpo em minha tumba. Aqui há muitos anos era parte do meu território e para quê? Em vida eu tinha 4 bênçãos. Talvez você consiga uma delas, diz Sober. Arthur rapidamente vai e abre o caixão e começa a absorver o corpo e ao terminar ele sente seu corpo ficar mais forte e os metais na sala começam a flutuar. Olha só, minha ferromancia, vai ser bem útil, diz Sober. Obrigado, nós vemos em 5 anos, diz Arthur. Em 7 para garantir e não te fazer perder a viagem ou gastar tempo à toa, esperarei seu retorno ansioso, jovem mestre, diz Sober. Certo, até lá eu já terei matado o rei dos goblins e espero poder te apresentar minha terra natal, diz Arthur. Sober sorri e entra no corpo de Pan e Arthur em seguida sai da tumba. Após isso Arthur volta ao acampamento e volta a dormir e na manhã seguinte eles seguem viagem.